Estamos começando mais um episódio do podcast Viva Mais, o podcast mais saudável dessa internet. E olha só, é importante você lembrar que todas essas informações precisam se transformar em quê, Kelly? Em ações. Em ações, porque não adianta só só a assim, teoria. Exatamente, só transformando informação em ação, você vai conseguir gerar saúde, bem-estar e qualidade de vida para você e para sua família. Vale ressaltar que esta é uma iniciativa do Hospital Adventista de Manaus para que nós possamos difundir, compartilhar conhecimentos confiáveis na internet. Porque conhecimento, informação tem um monte. Muita. Aqui é com responsabilidade, Exatamente, com evidência. Exatamente. Nós temos profissionais capacitados, habilitados para compartilhar tudo o que propomos de informação aqui neste canal, não é isso, Kelly? Exatamente. Vamos começar? Opa. Porque este episódio... Eu gosto muito do assunto. Este episódio está demais, hein? Está vitaminado, Diego. Agora fala pra gente sobre o que a gente vai falar hoje, Kelly. Hoje nós falaremos sobre suplementos alimentares e o poder de um suplemento alimentar. E para falar sobre este assunto, precisamos consultar uma autoridade no tema. Então, nós conversaremos com a nutricionista, outra nutricionista, Kelly. A primeira temporada nós tivemos uma nutricionista, Kelly, que foi a Kelly Priscila. Uma apresentadora, Kelly, nutricionista. E hoje falaremos com a doutora Kelly Moira. Isso. A Kelly, já somos colegas já há muito tempo e temos o prazer hoje de entrevistá-la para falar desse tema. Você que é especialista, tem a nutrição clínica, né, como especialização, e a nutrição esportiva. Então você pode falar com propriedade sobre suplementação e o poder da suplementação. Seja muito bem-vinda à segunda temporada do podcast Viva Mais. Obrigada. Obrigada pelo convite, Kelly. Obrigada pelo convite, Diego. Obrigada por todos vocês que estão aí assistindo a gente. É um prazer falar sobre esse assunto. É um assunto que faz parte do meu dia a dia, né? Então, eu tenho aí uma prática muito grande, né, com suplementos. Então, tenho pessoas que utilizam suplementos. Então, é um assunto muito legal para a gente abordar hoje aqui. Que legal. E a doutora Kelly, ela não tem só o conhecimento, ela tem a prática. Porque ela já estava sendo uma missionária do CrossFit aqui comigo, Kelly. Enquanto você não chegava aqui, ela estava me falando quanto que CrossFit é bom, quanto que CrossFit é legal. E eu fazendo aqui, sendo missionário do beach tênis com ela. Eu concordo com ela. Você precisa me ensinar o beach tênis, mas eu concordo com ela. E isso que é legal. Quando o profissional vive aquilo que ele dissemina de informação. Então, Kelly, vamos falar sobre suplementação. Vamos. Inclusive no esporte, mas não é apenas no esporte, inclusive no esporte. E aí, temos polêmica de cara? Temos. Eu já vou começar com uma polêmica. Fecha aqui, produção, aqui, ó. Vou começar com uma polêmica aqui. Doutora Kelly Moira, podemos obter todos os nutrientes que precisamos somente com os alimentos? Polêmica no ar. Estamos falando com nutricionista, dois nutricionistas. Exatamente. Essa é uma pergunta realmente que dá o que falar, né? Hoje em dia, os suplementos, eles estão aí cada vez com um acesso muito mais fácil, né? Então, você vê milhares de pessoas se suplementando sem saber se realmente elas precisam de um suplemento, né? Então, respondendo a pergunta, se a pessoa tiver uma alimentação equilibrada, né, é possível que ela tenha ali todos os nutrientes provenientes da alimentação. Hoje em dia, a gente tem algumas situações, né, que podem vir a ocorrer no decorrer da alimentação dessa pessoa. Então, a gente tem hoje alguns alimentos que são industrializados, alguns alimentos que têm aditivos químicos, e isso faz com que diminua a carga de nutrientes desses alimentos. Então, os suplementos, eles podem vir para auxiliar
estar nesse perfil de pacientes, nesse perfil de pessoas, né? Antigamente, né, a gente tinha ali os alimentos sendo utilizados, sendo feitos sem tantos aditivos, né, sem tantos conservantes, né, e isso fazia com que esse alimento fosse mais natural possível, né? Então, a necessidade de suplementação não era tão necessário antigamente. Hoje o cenário já mudou, né? Então hoje a gente tem esses alimentos que são com esses aditivos, com esses conservantes, e aí diminui esses nutrientes. Então o suplemento ele acaba sendo necessário. Às vezes necessário. E Kelly, você tocou num ponto, às vezes até o alimento natural ele é meio artificial, porque a forma dele ser produzido não é naturalmente, né? Não é ali no campo, não é exposto ao sol, não está na terra, não está com os polinizadores naturais. Então, ele é meio artificial. Então, ele realmente não vai ter todos os nutrientes como se estivesse numa lavoura, né? Normal, naturalmente, né? Isso. Então, ele já nasce com carência nutricional. O produtor de nutrientes pra gente já nasce com carência nutricional. Exatamente. E assim, se o alimento for orgânico, né, se a pessoa viver numa fazenda, né, e ela se alimentar exclusivamente de alimentos orgânicos, é mais fácil dela conseguir todos os nutrientes através dos alimentos que ela mesma produz. Por isso a ênfase, né, de se consumir alimentos orgânicos. Exatamente. E aí, o que você achou? Eu achei desafiador, porque, sendo bem realista, com quem está assistindo, quem está ouvindo a gente, na sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade acelerada, uma sociedade que exige da gente um aumento de produtividade constante, é muito desafiador você consumir somente alimentos orgânicos. Não estou falando que é impossível, mas é muito desafiador. Sim. É muito desafiador. E nesse contexto é que eu olho para a suplementação, Kelly Barbosa, como um complemento, né? Como a doutora Kelly falou. Mas é um coadjuvante, né? Ele é um complemento, né? A gente não pode... Me corrija se eu estiver equivocado, doutora, mas nós não podemos ficar... refém. A nossa alimentação ela deve ser prioritariamente equilibrada para extrairmos o máximo de nutrientes. Exatamente. É isso mesmo que você falou. Hoje é muito difícil, né, a gente consumir alimentos orgânicos todos os dias, né, várias vezes na semana. Quem vive na cidade, né? Quem vive na cidade, principalmente. Então, os suplementos, os complementos, eles se fazem necessários, né? Então, a gente tem que ter aí... A gente tem esse artifício, né? A gente tem hoje suplementos bons, né? Marcas boas, a gente pode fazer manipulados, né? Que aí a gente consegue suprir a necessidade dessa pessoa, desse paciente, de uma forma segura, né? Então, se a gente tem esse artifício hoje, por que a gente não utiliza? Né? Então, nesses casos onde o paciente realmente tem a necessidade, o suplemento ele é bem-vindo. Sim, e ele falou complemento, né? Então, suplemento, complemento alimentar. O que se complementa numa alimentação, doutora? A nutricionista, assim, falando, o que se complementa numa alimentação? Tem a diferença, né? O suplemento para o complemento. O suplemento é aquele suplemento completo, né? O suplemento completo fica até meio redundante, né? Mas é o suplemento que vai ter as vitaminas, os minerais, a proteína, o carboidrato, o lipídio, né? Então, ele é um suplemento realmente que vai o completo mesmo, né? O complemento ele já é uma suplementação, digamos assim, de apenas um nutriente, né? Então, foi feito um exame laboratorial para esse paciente, ou pelos sinais e sintomas foi visualizado que ele tem deficiência de determinada vitamina ou de determinado mineral, e aí ele precisa fazer o complemento. Então, por exemplo, complemento de vitamina C, complemento de vitamina D, né? Então, esses que são isolados, a gente trabalha como complemento. E é possível embarcarmos nessa onda de suplemento e daqui a pouco eu estou no mercado lá comprando arroz, feijão e eu já coloco um frasco de o que é chamado de suplemento. Como que dá-se isso no dia a dia?
Hoje é muito fácil o acesso, né? Então, a gente vai ali no supermercado, faz as compras e daqui a pouco você vai ter uma prateleira ali de suplemento. Tem lá a vitamina C isolada, tem lá a vitamina D isolada, tem lá... Então, isso daí, como que se dá isso? Assim, você falou, tenho que fazer um exame, aí eu sei o que eu vou complementar. Como é que é isso no dia a dia? O importante é ter um acompanhamento de um profissional, né? Para poder saber se realmente você precisa daquele suplemento. Hoje, o que a gente vê na internet, o que a gente tem ali de informação, é benéfico, né? Muitas vezes, mas pode ser prejudicial também. Porque a gente vê muita coisa na internet que não tem a real necessidade de estar utilizando, né? Então... Olha isso, Diego. E às vezes... Isso é jogar dinheiro fora? É o tal do xixi caro. Lembra que a doutora Ellen falou na primeira temporada? Na primeira temporada. Que inclusive eu me identifiquei muito, né? Mas assim, a gente... vê, doutora Kelly, como muitas vezes o resultado para você e aquilo que você ingere de suplemento não vai ser aquilo que eu preciso para ter o resultado que eu espero. Então, o que eu vejo muito acontecendo na nossa sociedade é o marketing de influência que acaba padronizando a ingestão de alguns suplementos porque o influenciador teve determinado resultado. Exatamente. Hoje no Instagram, né, a gente vê muito, né, esses influenciadores, como você disse. A gente vê muita gente falando de produtos que ela utiliza, como você falou, ou que ele utiliza. E aí os telespectadores, né, vão falar, nossa, tá utilizando esse daqui, vou comprar, vou fazer, quero também. Cria uma necessidade em si. Cria uma necessidade sem ter necessidade. Sem nem saber se tem. Sem saber se precisa. Então, o ideal é consultar um profissional de saúde, fazer os exames bioquímicos ou consultar um profissional. E aí, o profissional, de acordo com os sinais e sintomas daquele paciente, vai saber se realmente ele precisa ou não de um suplemento. Não pegar suplementos na prateleira do supermercado, não entrar numa loja de suplementos, né, e comprar ali os suplementos que estão ali disponíveis. Indiscriminadamente. Loja de suplemento, né? A gente vai em lojas de suplemento e o vendedor normalmente, né, começa. Você faz o quê? Faço musculação. Então é bom você utilizar esse daqui, esse whey protein. Aí daqui a pouco pega mais um suplemento. Esse daqui como pré-treino também é muito bom. Aí pega outro. Esse daqui como pós-treino também é muito bom. E você está precisando de uma suplementação também que é muito boa dessa vitamina. E aí o vendedor da loja de suplemento... É o seu nutricionista. É o nutricionista. Exatamente. O que não é o ideal. Então, assim, se você vai numa loja de suplemento, vá com a orientação do profissional que está te acompanhando, né? Porque aí você vai comprar exatamente aquilo que você está precisando, que ele já fez os cálculos, né? Já verificou, já viu se realmente você está precisando ou não daquele suplemento. Não se deixa levar por outras pessoas, né? E não que realmente não faça um efeito, porque às vezes a pessoa que está vendendo, né? Que está fazendo a propaganda, e se você pegar rádio, televisão... No meio, assim, olha, você precisa aumentar a sua virilidade, você precisa deste suplemento tantas vezes por dia, mas não tem noção de como é a vida da pessoa, do que ela consome naturalmente, né, no dia a dia, nas refeições, e realmente o resultado de determinada substância, vitamina, mineral, realmente no corpo tem aquele resultado, só que isso dentro de um contexto, né? Sim. E não generalizado, mas individualizado do que se necessita, quanto que precisa. Exatamente. Por isso que precisa ter a prescrição de um profissional que saiba fazer isso. E como a Kelly falou, às vezes o profissional que vai te convencer disso vai ser o vendedor, aquele que precisa, inclusive, daquela... Que precisa vender. daquela venda. Exatamente. Agora, vale ressaltar aqui que não é errado o que os influenciadores fazem. De externalizarem algum tipo de produto que está eles tendo tiveram resultado para eles. Exatamente. O que talvez falte, muitas vezes, é uma conscientização nossa de que somos indivíduos e os resultados, eles são individuais. Exatamente. Você quer ter resultado, você precisa entender o seu corpo. É isso, né, doutora? Exatamente. Através de uma profissional e não
de uma propaganda. Muito bem. Nossa, Vou anotar isso aqui nisso. que eu fiquei até surpreso comigo mesmo. Perfeito, Diego. Muito bom. E por falar em conhecimento, deixa eu fazer um jabá aqui, doutora. Vou aproveitar, jabá, vulgo popular, né? Deixa eu fazer um merchan aqui. É bom você explicar. Olha só. Aqui nas redes sociais do Hospital Adventista de Manaus, você vai encontrar muita informação com credibilidade, tá? Então é só pesquisar aí. Tá aparecendo aqui para quem está assistindo a gente no YouTube, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e LinkedIn. Basta pesquisar Hospital Adventista de Manaus. E você vai encontrar, além de todos os serviços que oferecemos, dos profissionais que atendem na instituição, você vai encontrar muito conteúdo de qualidade, conteúdo com confiabilidade como este que você está assistindo e ouvindo agora. Inclusive a primeira temporada do podcast Viva Mais. Inclusive a primeira temporada deste que é o podcast mais saudável dessa internet. E também teve a Jornada Viva Mais, que você pode também acessar, está aí nas redes sociais com muito conteúdo. Agora, Kelly, suplementação, complemento, enfim, você usando demais, né? Tudo bem que tudo que é demais a gente já viu que faz mal, mas tem realmente prejuízos? Pode tomar porque, como disse na nossa última temporada, vai sair pelo xixi, não tem problema. Agora, suplemento pode fazer mal em excesso? Pode. O suplemento, né, algumas vitaminas e alguns minerais em excesso, elas podem trazer prejuízos para a saúde, né? Elas têm ali, podem vir a ter níveis de toxicidade, né? Então, por exemplo, vitamina A, vitamina D. Vitamina D hoje em dia, né? Todo mundo quer tomar vitamina D. E no mercado? E no mercado muito fácil. Só que você precisa saber qual é a quantidade de vitamina D que você vai utilizar. Tem dosagem de vitamina D de 50, né? 50 mil. E aí você precisa saber qual que é a dosagem que você vai utilizar. Essas vitaminas, por exemplo, elas podem chegar a níveis de toxicidade, te dando fraqueza muscular, né? Ao invés de aumentar, de melhorar a sua musculatura, né? Ou melhorar a sua imunidade, elas podem trazer o contrário, né? Então, podem te gerar fraqueza muscular, podem gerar anorexia. No caso da vitamina A, visão turva, né? Então, realmente traz prejuízos. Então, não fazer nenhuma utilização exagerada de vitaminas e minerais, né? Elas podem sim ser prejudiciais para a saúde. E tem outras substâncias, por exemplo, proteína em excesso. Sim. Às vezes não é uma vitamina, é uma proteína em excesso. Um óleo, o ômega 3, as pessoas sabem tomar ômega 3, né? E aí, de repente, aquilo em excesso também pode trazer algum prejuízo para o seu corpo, entre outros, né? A gente está falando disso, mas vão ter outros mais específicos. E quanto mais específico, mais atenção precisa ser dada. É verdade. Deixa eu fazer um parêntese aqui, doutora Kelly e Kelly, que também é doutora. Talvez aí você esteja ouvindo uns barulhinhos no fundo e tal. Nós estamos gravando esse podcast dentro do Hospital Adventista de Manaus. E o hospital nunca fecha, está em movimento, está todo mundo trabalhando. Então capaz que você ouça os barulhinhos ali no fundo. Normal, estamos aqui dentro do hospital produzindo esse conteúdo para você. Posso trazer outra polêmica? Pode, na hora, gosto. Olha a doutora Kelly ali, com a cara de preocupada. Eu posso substituir uma refeição por suplemento? Jogou no ar. Então. Eu não vou comer, eu só vou tomar tal. Shake de proteína. Pois é. Não é ideal, né? Na verdade, não é nem que seja ideal, né? Não pode substituir. Só que tem casos e casos, né? Assim, não é comum a gente prescrever uma substituição de uma refeição por um suplemento,
né? Mas às vezes a pessoa, um lanche, por exemplo, a pessoa está na rua, né? Ela não tem ali como ela parar para fazer o seu lanche da tarde ou a sua colação, né? E aí nesses casos eu acabo indicando para utilizar um suplemento. Mas para substituir café da manhã, almoço, ainda mais janta, essas refeições principais. Exatamente, as refeições principais não é o indicado, né? Porque o suplemento, apesar de ele ser um suplemento completo, né? Tem como a gente falou, tem as vitaminas, tem os minerais, carboidrato, lipídio, enfim, não substitui uma alimentação, né? Porque a alimentação é uma alimentação que vai trazer todos os nutrientes de uma forma natural, né? Que a gente conversou, de forma que a gente tem que priorizar consumir alimentos mais naturais possíveis, né? E a alimentação ela vai trazer esse consumo mais natural, né? E além das fibras, né? Porque as fibras na suplementação você tem até suplementos isolados de fibra, Sim. né? Mas não é comum, por exemplo, num whey protein, né? Em um suplemento de carboidrato, você teria que colocar junto um suplemento de fibras, Sim. né? E às vezes não é tão viável, né, para a pessoa. Então você fazer a utilização de suplementos em lanches é ok, mas de substituição de refeições principais, né? Não. Cuidar com isso. E outra coisa também, Kelly, às vezes o suplemento, ele vai te suplementar, vai dar esse complemento na proteína. Então, estou fazendo exercício físico, preciso aumentar a quantidade de proteína na minha alimentação, e se eu fosse comer isso tudo na comida, ia ser um volume muito grande, ou enfim, não vou dar conta. Então, coloco um complemento. Mas, às vezes, ele está tão cercado, e eu queria que você falasse disso, de outros produtos tão artificiais, corantes, milhares de conservantes, Sim. açúcar e óleos que não são saudáveis. Como escolher um complemento, um suplemento que vai de fato me fazer bem? Sim, sim. Hoje em dia, né, a gente tem aí como a gente falou no começo, é muito fácil o acesso a suplementos, né? É muito fácil de comprar esses suplementos. Então, como que a gente faz para escolher um bom, né? A gente tem que olhar a procedência, marca, se a marca é de credibilidade, né? Hoje existem marcas, né, como você falou, como que a gente escolhe, né? O suplemento tem muito corante, né? Tem muitos aditivos. Algumas marcas, elas já vêm trazendo essa informação. Elas vêm trazendo, por exemplo, um suplemento de whey protein. A vaca que foi utilizado o leite para fazer esse whey protein, ela é uma vaca que não consome aditivos, é uma vaca que não consome antibióticos. Legal. Inclusive, eu fui até no supermercado ontem, né? Sim. E aí eu tava fazendo minhas compras, né? E eu vi um leite, normal, um leite. E aí lá tava dizendo, já tava com essa informação no rótulo. As vacas utilizadas... Rótulo, sim. As vacas utilizadas para produzir esse leite, elas não fazem utilização de antibióticos. Olha, que legal. Que interessante. Então, tem algumas marcas que elas já vêm trazendo hoje essa informação. Acho que a indústria começou a ver que cada vez tinha mais essa necessidade, né? A busca por alimentos mais naturais possíveis, a busca, né, por saúde da população, e elas acabaram trazendo isso pra gente, porque antes a gente tinha que ir atrás da informação, né? Hoje não. Hoje algumas marcas elas já vêm mostrando isso de uma forma muito mais visual, né? Então, escolher... Muito né? legal. Escolher marcas, né? Saber escolher quais são as marcas, confiar no profissional que está indicando para você, né? Porque o profissional de saúde é o profissional que vai saber qual que é a marca ali mais indicada. Hoje a gente tem muitas, né? E tem marcas que nem tem a Anvisa não libera aqui no Brasil, mas elas são comercializadas na internet. Né? E aí a gente tem que desconfiar de tudo que a gente vê na internet que tem um preço atrativo, né? E aí, inclusive, tem hoje tem alguns sites que eles fazem entrega aqui para Manaus em 2 dias e com preço muito menor do que o do próprio site do fabricante. Então, aí você fica assim, quando eu vejo isso, eu fico, gente, mas será? Cadê a anteninha, né? Que tem que estar ligada. Já levanta. Porque a gente fica, será? Poxa, o fabricante está vendendo por preço X e esse site está vendendo por preço Y, bem abaixo. Então, desconfiar, sabe? Desconfiar desses preços muito baixos. Até né? porque...
está sendo solicitado muito. Tem demanda. Sim. A demanda está aumentando. Então, vai ter, sim, fraude. Exatamente. Sim, exatamente. E ficar de olho, desconfiar. Olha no site do fabricante. Lá tem muita informação. Tem essas informações, se o produto ele é natural, como que ele é fabricado, de onde que é tirada a matéria-prima. Verificar os terceiros também, né? Porque o laboratório ele vai fabricar o produto em si. Mas de onde que ele está comprando essa matéria-prima? Né? E aí tem algumas lojas, né? Alguns fabricantes que eles já trazem essa informação também, né? Então, ficar atento a esses pequenos detalhes vai evitar muita dor de cabeça lá no futuro. Agora, doutora, a gente está falando aí sobre suplementação, visitar um profissional. Conscientiza todo mundo de quais são os riscos das pessoas tomarem vitaminas ou suplementos em excesso, sem saber se precisa. Então, elas vão trazer, né, algumas vitaminas e alguns minerais, eles vão trazer essa toxicidade para o paciente, né, para a pessoa. Né? Então, como a gente falou anteriormente, podem vir a trazer efeitos na visão, podem vir a trazer vômitos, né, náuseas. Utilizar esses suplementos de uma forma inadequada, sem a necessidade, podem trazer prejuízos para a saúde. Ao invés de melhorar, vão trazer prejuízos à saúde para a pessoa. Então, vai vir a trazer essa toxicidade dentro do organismo dela. Me veio 2 perguntas à mente agora, enquanto você estava falando isso. Tem muitas substâncias que elas são entendidas como suplemento e que realmente, se ingeridas inadequadamente, pode trazer, inclusive, a morte. Como, por exemplo, excesso de energéticos. Sim. Principalmente para quem vai para academia, né? Precisa daquela energia para ter um treino, uma alta performance. E já aconteceu, se trabalhamos em hospital, de vir parar no hospital mesmo. Com taquicardia, com arritmia. Então, isso é um complemento, é um suplemento ou não? Isso precisa estar distinto do que é um suplemento alimentar. E aí que eu engato na outra pergunta, é só quem faz esporte que usa suplemento, que usa com esses complementos suplementares e nutricionais? Tem os que a gente chama de pré-treino, né? Esses pré-treinos que já vêm prontos, né? Eles têm muita coisa. Então, eles têm cafeína, tem taurina, tem muitas substâncias. Isso pode ser chamado de um suplemento? Pode, porque ele é um suplemento completo ali para a definição dele, né? Para o objetivo dele, que é de trazer uma energia a mais, digamos assim, para o treino, né? Então, na performance do atleta no momento. Isso. Mas, hoje em dia, o que é preconizado, que se pode utilizar como pré-treino, que tem estudos que mostram que realmente vai trazer um efeito como pré-treino para esse atleta, é a cafeína. A boa e velha cafeína, né? É o único suplemento que pode ser utilizado, que já tem estudos que vão trazer que realmente tem uma eficácia com relação à performance do atleta. Mas aí a pessoa usa indiscriminadamente, como eu falei, né? Trabalhamos em um hospital e realmente aparece casos de pessoas passando mal aqui pelo uso, né? Às vezes não é nem porque tomou demais, às vezes não é recomendado para a pessoa. O ideal é, quando for utilizar esses suplementos, lá tem a dose, né? Um scoop daquele é a dose. Utilizar metade, que aí você vai ver como é que tá como que o seu organismo ele vai reagir àquele suplemento, né? E aí, conforme for, você pode ir aumentando até chegar na dose recomendada do fabricante. Mas, novamente, o ideal é utilizar cafeína. Cápsula de cafeína, hoje em dia, é muito fácil de achar, né? Então, 200 miligramas de cafeína já é suficiente para você utilizar ali como pré-treino para fazer. Para quem quer esse energético, né? Isso, exatamente. Não tem necessidade de utilizar esses suplementos que têm muitos aditivos, né? Esses pré-treinos que tem muita coisa ali na formulação. Basta utilizar a cafeína, que ela já vai trazer um efeito muito bom para a performance desse atleta. E é possível treinar também sem ter a cafeína? Exatamente. É possível treinar sem ter a cafeína. E ter uma alta performance. Sim. Vai muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que prefere utilizar e tá ok. Se ela gosta de utilizar, se ela se sente bem em utilizar e não tem problema nenhum, não tem problema de ataque cardíaco, né?
não tem nenhum efeito, né? Tem gente que pode vir apresentar palpitações, tem gente que pode parar no hospital, como você falou, né? Por utilizar doses muito altas, né? E aí, se a pessoa não tem nenhum problema assim, ela pode utilizar tranquilamente, mas não é necessário, né? Ela pode utilizar, fazer o seu pré-treino na alimentação, né? Então, utilizar ali uma mandioca, uma batata doce, né? Utilizar um pão, né? O pão é um carboidrato, né? Então, esses alimentos, eles são carboidratos que vão gerar energia para fazer o treino, né? Então, não tem a necessidade, não é preciso você utilizar esses suplementos para poder fazer um treino bom, né? Você pode utilizar com proveniente da alimentação tranquilamente. Sim, e isso é interessante falar, porque senão, mais uma vez, a substituição de algo que já existe na natureza vai para algo artificial e que, de repente, você nem precisa. Começa treinando com aquilo que você já tem certeza, que é o alimento. É isso que você tem certeza. E é o alimento que tem nutrientes de verdade. Às vezes, os energéticos vão trazer essa falsa energia, que vai melhorar até a sua performance, mas não vai trazer outros nutrientes também. E é só para atleta, no caso os complementos, suplementos, whey, que mais? Proteínas e vitaminas. Geralmente a dúvida das pessoas é: eu não preciso tomar suplemento porque eu não treino. Não treino. É só para atleta? Tem alguns que não fariam efeito se uma pessoa utilizar sem ser atleta. Por exemplo, uma creatina. A pessoa utilizar a creatina sem fazer exercício físico não tem efeito nenhum para ela. Então, não tem necessidade de utilizar. A não ser que seja uma pessoa já passou dos 40 anos, que vai precisar ali fazer a manutenção da massa muscular dela. Então, cada caso, a gente tem que pensar ali de acordo com a necessidade. E hoje já é usado, inclusive, com os neurologistas, e para você ter uma prevenção, né, já usa creatina para prevenção ao Alzheimer. Exatamente. Proteína, o suplemento de proteína. Não sou atleta, mas não consigo atingir a minha necessidade de proteína que foi estipulada pela nutricionista no decorrer do dia. Você pode utilizar um suplemento de proteína sem problema nenhum, porque o ideal é que a gente consiga bater as nossas metas de proteína, carboidrato e lipídio no decorrer do dia. Se só com alimentação eu não estou conseguindo, pode sim utilizar, não tem problema. Suplementos de vitaminas e minerais, né? A grande maioria da população vai precisar, como a gente estava falando, né? Então, não tem problema também utilizar. Agora, esses suplementos de cafeína, pré-treino, BCAA, que hoje em dia tem muitos, né? Tem muitos suplementos para atletas. Então, esses suplementos, assim, não tem necessidade de utilizar se você não está treinando, né? Então, tem ali os casos de suplementos que pode utilizar sem treinar e tem os que não tem necessidade. Suplemento engorda, doutora? Nossa! Agora... Você não ouve isso, Diego? Você está anotando? Eu não vou usar o suplemento porque engorda, não quero engordar. E aí, suplemento engorda? Não engorda se você utilizar na dose recomendada, né? É até engraçado, tem alguns pacientes que eles precisam emagrecer, né? Que eu já atendi que precisam emagrecer. E só que a quantidade de carboidrato, quantidade de gordura que a gente calcula, que eu calculo ali na dieta, ela consegue atingir com o alimento. Só que a proteína fica um pouquinho mais difícil de atingir, porque se você aumenta a quantidade de carne, por exemplo, na alimentação, ou a quantidade de outro alimento que tem ali a fonte de proteína vegetal, enfim, você acaba aumentando a quantidade de carboidrato. Então, você fica ali tentando vida equilibrar. De nutricionista não é fácil, Diego. Você nunca calculou uma dieta na sua vida. Exatamente. Então, você fica tendo que equilibrar. Pois se eu aumentar isso aqui, aumentar essa proteína, eu vou acabar aumentando carboidrato, vou acabar aumentando também lipídios, né? Então, aí, o suplemento de whey protein, ele é indicado nesses casos para que a gente consiga atingir... No caso, uma proteína isolada, né? Uma proteína isolada, exatamente. Para que a gente consiga atingir a meta nutricional desse paciente. Então, não engorda, né? Muito pelo contrário, ela nos ajuda a fazer com que a dieta seja mais eficaz, tanto para o emagrecimento quanto para uma hipertrofia.
Valorize uma dieta calculada. Essas dietas tiradas da gaveta e dadas a mesma para todo mundo. Não dá certo. Não. Valorize uma dieta calculada individualmente para você. Exatamente. Fica a dica. Agora, doutora Kelly, 2 perguntas em uma aqui. Ômega 3 e vitamina D. Quais são os benefícios? Precisamos ingerir? Quem precisa do ômega 3 e da vitamina D? O ômega 3, ele é um suplemento fantástico, assim, eu gosto de indicar ele muito, porque ele vai ajudar a diminuir a inflamação, né? Ele vai ajudar a melhora da saúde cardiovascular para esse paciente. Ele também vai ajudar os atletas, por exemplo, pelo fato de ele diminuir a inflamação, de ele ser um antioxidante. Ele vai ajudar com que os músculos se formem, com a recuperação, né, pós-exercício seja muito mais eficaz, os músculos comecem a se formar de uma forma mais rápida, né? Então, eu gosto muito de indicar. Mas ele é comumente utilizado para os pacientes que têm doenças cardiovasculares, que têm triglicerídeos altos, né? Então, eles também ajudam a deixar os níveis de triglicérides mais estáveis, né? Então, ele pode ser utilizado para esse perfil de pacientes, tá? Todos devem utilizar? Não necessariamente, né? A gente precisa realmente ver qual que é individualizar, né? Ver se realmente essa pessoa tem necessidade ou não, mas a grande maioria E também não tem milagre, né, Kelly? Não adianta você ter uma alimentação super inflamatória e tomar ômega 3. Exatamente. Para ser algo, né, anti-inflamatório. Exatamente. E a D? A D, mesma coisa, né? Vitamina D, hoje, na verdade, não hoje, depois do Covid, né? Todo mundo começou a suplementar com vitamina D, né? E realmente, ela é uma vitamina fantástica, né? Você consegue aumentar a imunidade, né? É chamado de hormônio D hoje, né? Exatamente. Você melhora a imunidade, ela é importante para melhorar a imunidade. Para pessoas que não têm ali hoje, a gente mora aqui em Manaus, né? A gente sabe que a gente tem um acesso ao sol muito fácil, mas nem sempre aquela quantidade que a gente fica ali exposta à luz solar é suficiente para a gente ter os níveis adequados de vitamina D. Então, para essas pessoas que não têm a exposição solar, né? Idosos, eles precisam de vitamina D para ajudar ali na saúde óssea dele, tá? Pessoas que têm uma pele mais escura também normalmente têm uma necessidade de vitamina D maior, né? Então, ela vai ajudar a aumentar a imunidade, melhorar a saúde óssea, né? Então, ela é importante para esse perfil de pacientes. E aí, Diego, vamos suplementar com responsabilidade e deixar isso na mão de um profissional que entende do assunto. Exatamente. Inclusive, nós trouxemos aqui alguns nutrientes específicos que são os que são mais comentados. Então, foi falado do ômega 3, foi falado da vitamina D, foi citada a cafeína, foi citado o whey ou outra proteína isolada. São os que mais são falados. Mas a suplementação, ela é super ampla, né? Sim. Ela é muito ampla e realmente precisa ser orientada, estar num caminho de vida saudável com um profissional que sabe falar do assunto, sabe tratar do assunto. Exatamente. Doutora, partindo para o final aqui do nosso bate-papo, já é minha prova, já? A Kelly e eu passamos por uma avaliação. Onde você vai dar o resultado se somos aprovados ou não. É uma prova em dupla, mas só ela responde. Tá? Eu só vou intermediando aqui por enquanto. Querido, Diego, querido. Vamos lá, Kelly. É fato que podemos ter todos os nutrientes em uma alimentação desde que ela seja adequada. Sim. Também é verdade que complemento e suplemento alimentar precisa de alguém competente para indicá-lo. Exatamente. É verdade que o suplemento ele é individualizado e por isso mesmo é que tem que ser indicado por um profissional. Sim. É verdade que refeições principais não podem ser substituídas por suplementos. Sim. Comida de verdade. Exatamente. É mito que somente quem pratica esporte deve suplementar a alimentação. E também é mito que suplementos engordam. Eles não engordarão
casos sob prescrição e na quantidade adequada. Exatamente, isso mesmo. Aprovados? Aprovados. Boa, Kelly. Mais uma aprovação pra gente. Doutora Kelly Moira, olha para aquela câmera ali e fala como é que as pessoas conseguem te encontrar. Então, eu atendo hoje no Soberane, né, numa clínica, e também atendo na clínica Dr. Rony Viana. Tá? Então, se vocês quiserem me encontrar, vocês conseguem nesses dois locais. E no meu Instagram, né, @KellyMeurer, tá? E aí lá tem disponível o meu contato, onde vocês podem mandar mensagem e aí a gente conversa direitinho para marcar uma consulta. A gente fala Muito Moira, bom. mas escreve Meurer. Exatamente. Hoje aprendemos um pouco de alemão aqui também. Verdade, olha aí, ó. Pronúncia. Porque se Podcast eu for falar Viva Kelly Mais. Moira, vai todo mundo querer escrever Kelly Moira, Moira. Não é? Kelly exatamente. Meurer, a escrita. Isso aí, tá certo? Muito obrigada. Doutora Kelly, aprendemos obrigado hoje. pela tua participação com a gente, obrigado por aceitar o convite de estar aqui, de compartilhar essas informações tão importantes aqui para todo mundo. Por nada, eu que Relevantes. agradeço a oportunidade. Espero ter contribuído com vocês, né, com as informações. E obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Para mim foi um grande prazer. Nos vemos quando? Toda segunda. Na próxima segunda, em mais um episódio do podcast Viva Viva Mais, Mais. que é o podcast mais saudável dessa Dessa internet. internet. Tchau, tchau.